Boa tarde para você, está começando agora a Bendita Hora. Eu gosto de lembrar você que realmente esse é o melhor programa da tarde, porque é um programa diferente, com gente inteligente, com gente muito bonita, por isso que eles estão aqui. Nós estamos todos unidos e em comunhão com toda a igreja, que nesse dia acompanhou, e você acompanhou aqui pela Rede Vida de Televisão, o translado do corpo do Papa da Casa Santa Marta, da Capela da Casa Santa Marta, até a Basílica de São Pedro. Ali, e o corpo vai ficar para visitação pública durante 3 dias. Na sexta-feira vai ser rezada a missa, uma missa das exéquias no final do dia, para que no sábado pela manhã, às 10 horas, no horário de Roma, a gente possa ter o momento da missa de exéquias, para depois o corpo ser levado para a Basílica de Santa Maria Maior, onde ele será sepultado. Mas eu estou aqui com pessoas especiais, maravilhosas, que estão aqui hoje para fazer um programa muito bom. Eu recebo aqui, veja só, Helenise de Lima Ramos. Obrigado, seja bem-vinda, terapeuta, psicanalista, educadora, autora aqui, ó, coautora de um livro maravilhoso. Posso pegar aqui? Vou falar de vários livros aqui, ó. Olha aqui, Um Coração Especial na Escola, olha, Você, um Espelho. Olha aqui que beleza, aqui, ó. Histórias Pequenas, Pequenos Poemas. Olha quanta coisa, uma biblioteca aqui, ó. Histórias Pequenas, Pequenos Poemas também aqui, ó. E, ó, diferentes, mais iguais. Olha que muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Que agradecemos. E também, olha aqui, com a Elaine Braff. Seja bem-vinda, Elaine. Muito obrigado. Eliane é a outra aqui, Eliane. Né? É tudo no E hoje. Tudo é. Estou vendo aí Helenise, Eliane, meu Deus do céu. Todas com E hoje. Eliane, muito obrigado, viu? E Eliane é autora dessas maravilhas aqui dos livros aqui. E as duas são irmãs, De coração. De coração? Ai, de coração. Coração. Obrigado, irmão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Viu? Doutor Fábio Augusto Generoso. Obrigado, doutor Fábio, tá aqui, viu? Doutor Fábio é advogado, né? Olha aí, que vai nos ajudar muito no programa aqui hoje. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. E a Elaine Santos, tá sempre com a gente aqui, psicóloga. A Elaine que tem aí, ó, um trabalho interessantíssimo, é coaching do esporte, mas ela tem lugar de fala, porque ela é atleta, né? Ela é atleta aí, ó, jogadora de vôlei olímpica, tá vendo? Que beleza, obrigado. Viu? Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui, padre. Obrigado. Antes da gente começar a conversar com os convidados, eu quero convidar para estar com a gente aqui hoje, ele não pôde estar aqui junto da gente, mas um grande amigo nosso, um dos maiores aí, cientista político e mestre em relações internacionais, Urian Fancelli. Quero que o Urian venha trazer as atualizações, as possíveis mudanças diplomáticas, né, justamente após o falecimento do Papa Francisco. Boa tarde, Urian. Boa tarde, Padre Juarez. Primeiramente, feliz aniversário atrasado, obrigado. né? Obrigado, muito obrigado, Urian. Obrigado pela lembrança, Urian. Obrigado. Urian, eu quero agradecer você por você ter disposto do seu tempo. Eu sei que você está com muitos afazeres hoje. Você, né, generosamente veio aqui para nos ajudar a pensar sobre essa possível mudança ou aquilo que você acha e também o seu parecer sobre e diante do falecimento do Papa Francisco. Bom, é uma perda, com certeza, né, para todo mundo. Quem sou eu para falar para você? Mas eu presto atenção nesses primeiros momentos, principalmente sobre o legado, né? E aí é um legado, trazendo um pouco aqui para a minha área de várias mudanças que ele ajudou, políticas aqui na América Latina. Então, é o exemplo, por exemplo, quando, logo depois que ele se tornou Papa, ele mandou uma carta para o Barack Obama, nos Estados Unidos, que era presidente, e para o Raul Castro, presidente de Cuba, e ele fez com que houvesse uma aproximação entre esses dois países, o que mais tarde acabou ocasionando na reabertura das embaixadas dos Estados Unidos com Cuba, algo que não acontecia há mais de 5 décadas. Ele que teve um papel tão importante também na pacificação da Colômbia, ele não chegou a ser uma mediação direta, o que ele fez lá como foi no caso de Cuba, né? Mas ele ajudou a apoiar a paz para que o governo assinasse um acordo
com as Farc, o que acabou sendo muito importante para a paz na região. Então, eu acho que se o Papa Francisco deixa algo no aspecto político, eu acho que é essa mensagem de que o diálogo ele sempre vai ser a melhor solução, né? E sem contar o que ele fez para o meio ambiente, para a biodiversidade. Pouca gente sabe disso, mas o Papa Francisco foi uma voz muito influente no debate global sobre meio ambiente, mudanças climáticas. Ele teve uma atuação que foi muito além daquela retórica espiritual. Ele interveio estrategicamente em momentos-chave da diplomacia internacional, mobilizou a sociedade civil, ajudou a redefinir o debate climático como uma crise ética e social, e não apenas como algo científico, econômico. Um exemplo disso é a encíclica publicada em junho de 2015. Para quem não sabe, encíclica é um tipo de carta aberta ou documento oficial escrito pelo Papa, que pode ser dirigido tanto aos bispos da Igreja Católica quanto aos fiéis em geral, dependendo do tema. E essa em questão tinha o título de Laudato Si, que em italiano antigo significa louvado sejas. Por que esse título? Porque vem de um cântico de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia, e essa encíclica sobre o cuidado da casa comum foi a primeira na história da igreja dedicada inteiramente à crise ecológica, né? Falava então de mudanças climáticas, preservação ambiental, poluição. Isso acontece há poucos meses antes da COP21, que deu origem ao Acordo de Paris. Então, o Papa ele teve até mesmo um papel importante se a gente for falar ali para que o Acordo de Paris saísse do papel. Impressionante, Urian, um catequista, um teólogo falando, olha, muito interessante. Isso mesmo, a encíclica foi decisiva e o Acordo de Paris teve o dedo ali do Papa Francisco. Urian, tem uma coisa muito interessante que você lembrou, o Papa é um pacificador, um homem que falou mais de 300 vezes que na guerra não há vencedor. Não há... E você usou um outro termo que ele usava a exaustão. Casa comum, casa comum. Ele sempre, quando se tratava da teologia, ele repetia que nós teríamos que cuidar da casa comum. Mas uma coisa interessante, que o Papa ele tinha um cuidado muito grande, e todo mundo percebeu, todo mundo viu, quando começou todo o conflito na região de Gaza, na faixa de Gaza, o Papa todos os dias, ele ligava para o padre Youssef, que era um padre lá da região de Gaza, e conversava todos os dias com ele. Isso é muito interessante, porque nesse momento ele mostrava que ele estava justamente com aquela parte mais vulnerável desse conflito também. Exatamente, tem até um vídeo circulando nas redes sociais do Papa ligando para a comunidade católica em Gaza e fazendo perguntas se as pessoas tinham jantado, o que elas tinham comido, se todos estavam bem, se ninguém tinha sido ferido. Isso porque desde que tudo isso começou em Gaza, a conta que se tem é que já houve mais de 52, 53 mil mortos por lá, a região foi completamente destruída. Então o Papa mostrar uma preocupação, sendo que a população católica ali era muito pequena, assim, a gente está falando talvez aí de menos de 1.000 pessoas, mostra como cada pessoa conta, né? E eu acho que o marco que ele deixa é esse, da gente lidar bem, tratar bem pessoas de religiões diferentes, e ele teve um papel importante justamente nisso, em construir pontes. Uma crítica que ele fazia muito contundente ao governo norte-americano do Donald Trump lá atrás, por exemplo, era em relação àqueles muros que ele queria construir na fronteira com o México. Ele fala que o mundo precisa de pessoas que construam pontes e não muros. Bom, Urian, eu quero agradecer muito mesmo por você dispor do tempo. Quero você logo com a gente aqui de volta. Muito obrigado, Urian. Olha, e agradeço imensamente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, o seu tempo é muito mais valioso que o meu, você agora global aí, te vejo em todas as emissoras também. Mas ele é internacional, ele é da CNN Internacional, meu filho, lá da CNN de Portugal, nossa, mãe, isso fica caro pra gente trazer o Urian aqui, meu filho. Obrigado, Urian. Tá aqui. O Urian falou de construir pontes, interessante que a gente chama o Papa de pontífice. Pontífice em latim significa fazedor de pontes, né? Fazedor de pontes, pons facere, né? Que é o pontífice, é aquele que faz pontes. Vamos lá,
Atenção, vamos. Primeira notícia nossa aqui. Empresas terão que cuidar da saúde mental de seus funcionários. Ah, Elaine, como é que vai ser isso? Então, olha aí que coisa, né? Porque, na verdade, há muito cuidado das empresas e tal, mas quando se fala de saúde mental é uma coisa meio complicada, até para a pessoa assumir também, né? Sim. Que precisa ser cuidado da sua saúde mental, né? Sim, esse ano foi um recorde de ansiedade, de afastamentos e sem considerar o burnout. Sem considerar o burnout. Que é a síndrome do esgotamento físico e psíquico. Então, já era para ter sido feito isso bem antes. Agora, o que me preocupa é a qualidade desse trabalho. Porque como vai ser na prática isso? Como vai ser na prática? Por exemplo, no meu olhar, não funciona um psicólogo dentro da empresa. O psicólogo é funcionário, ele trabalha na empresa e ele é e ele cuida dos funcionários. Isso para mim não vai funcionar muito bem. É importante que eles tenham algumas ações, que palestras de autoconhecimento. Isso é muito, muito, muito importante. Como lidar com a ansiedade e não só a gente pensar nos funcionários, mas pensar também na cultura da empresa. Essa cultura urgente, tudo para ontem, a valorização do funcionário, entender que ele é um ser humano e não mais um número ali. Não mais um número. E se ele estiver bem, estiver equilibrado, estiver muito com esse autoconhecimento funcionando bem como se fosse o motor de um carro, ele vai produzir muito mais. É melhor para a empresa ter uma pessoa com a saúde mental em dia do que essa pessoa sobrecarregada. Com certeza, porque essa pessoa sobrecarregada, ela vai ter um afastamento. E aí você vai precisar treinar uma outra pessoa que você vai ter um prejuízo ali, pelo menos no começo, até treinar esse funcionário e ele entender como funciona. E essa reposição de seres humanos não são peças, isso que é bem importante. Mas sabe o que eu sempre penso uma coisa, é muito difícil para o funcionário, eu acho que ele assumir que tem, assim, um problema da ordem mental. Porque isso é um estigma, né? Mas é um tabu. É um estigma, né? É um tabu. No Brasil é um estigma. É um tabu. Agora está caindo muito isso por terra, graças a Deus. Muito, muito importante. Nós somos regidos e controlados pelas emoções. Quando que a gente aprendeu essa matéria na vida? Nunca. A resposta que eu mais ouço, nunca. Então, se você não sabe como você funciona, vai ficar muito complicado. Agora, ansiedade, ninguém nasce ansioso, a gente desenvolve ansiedade. A gente está permeado pelo medo, sempre notícias ruins. Vai afetar as nossas emoções. Não tem como. A mim também. A diferença é que eu sei lidar com cada uma delas. As emoções sempre chegam à frente. Então, o medo, por exemplo, medo de não dar certo, medo de ser demitido. A emoção sempre chega na frente. Ela chega à frente. Esse que é o grande problema. Se a razão chegasse à frente, aí era melhor a emoção. Agora, como lidar com todas as emoções têm um lado positivo e negativo. Então, o lado positivo do medo nos protege daquilo que ameaça a nossa vida. Então, eu não vou entrar na jaula do leão, não vou atravessar a avenida de olho fechado. Agora, todas as outras são crenças, medos paralisantes que a gente precisa tirar da vida, porque senão você não consegue caminhar. Interessante. Então, isso é fantástico, precisa sim. Vai diminuir medicamento, vai diminuir atestado, vai diminuir afastamento. E para o sistema todo, num geral, e principalmente para o colaborador, é fundamental. E economia para a empresa. O empresário perceber que vai ser uma economia. Exatamente. Interessante. Vamos ver aqui, gente, mais aqui, ó. Vamos ver. Um coração especial na escola. Helenise Ramos e Eliane Braga. Olha, é uma alegria, mas de verdade, alegria ter vocês aqui para a gente falar sobre isso. De que alegria trata? nossa. O livro é lançamento ou não? Não, já foi lançado. Já foi lançado. O livro traz o quê? Trata como? Então, a princípio esse livro ele foi lançado, a gente trouxe até um boneco que a gente chama, né? Sei. Foi lançado na Amazon, né? Digital. Sei. E a temática deste livro envolve o autismo. Que demais! Então, e este mês nós estamos aí, né? No dia 2, tivemos o Dia Mundial Internacional de Conscientização do Autismo. Então, nós, como educadoras, procuramos sempre trabalhar com as crianças aquilo que vai fazer com que
elas aprendam a conviver com os demais. Você diz assim, as crianças não autistas? Não autistas, porque nós nos preocupamos muito com os autistas, mas e o acolhimento? É verdade. E o acolhimento e os profissionais que estão ali lidando com aquela criança. Então, nós, como educadoras, né, nós tivemos essa preocupação e lançamos, esse aqui é o primeiro da coleção Asinhas. Asinhas. Isso, e nós vamos tratar também de outros temas com necessidades especiais. Não só o autismo. Não só. Mas é interessante a abordagem, porque quando a gente trata de algum tema, a gente quer focar no tema, naquilo que a pessoa tem ou passa e tal. Mas a gente não percebe o entorno. Inclusive a família. Isso é muito importante. A gente não vê a família também, né? Isso é muito importante. A Helenise, ela pode comentar um pouco sobre o enredo, porque foi algo que ela viveu. Helenise, isso que eu queria saber, o livro ele é como é? Em prosa, ele é tipo um romance? Não. Posso pegar? Sim, fica à vontade. Olha aqui, Gente, É no formato de um romance, a pessoa que desenhou, uma pessoa bem sensível também, assim, que fez os desenhos para nós. E nós procuramos fazer os desenhos assim, sem cor. Sei. Até para ser uma provocação mesmo, né? Essa história, as histórias que nós temos escrito, elas sempre têm uma preocupação em situar o leitor no tempo geograficamente. Então se dá num determinado lugar. Então nós trazemos no livro curiosidades sobre aquele local. Então aí essa história não necessariamente se passa nessa cidade, que é Gramado, que a gente traz, né? Porque nós somos de Taquara, do Rio Grande do Sul. Vocês são gaúchas? Gaúchas, Não é possível. Tchê barbaridade. Eu com esse caipira aqui de Minas Gerais, elas não sotaque. Então, nós pegamos o foco da cidade de Gramado, né? E essa história se deu dentro da sala de aula comigo. Eu trabalho na área educacional também, na área de canto coral. E até então eu estava como professora de religião de uma determinada turma na escola municipal, onde eu trabalho ainda. Taquara. Isso. E nós tínhamos um aluno. Sei. Um aluno autista, nível 1. E foi uma conquista esse menino. E eu trouxe da área da terapia sistêmica uma prática para a sala de aula, para os meus alunos na escola do município, mas para os alunos também da pós-graduação, onde eu trabalho em terapia de família. Ela, quantas coisas ela faz? Ela dá aula de religião, Isso. Pelo amor de Deus, o que é isso? Ainda escreve livro, escreve... Terapeuta familiar e psicanalista. Pelo amor de Deus. E aí foi uma coisa muito incrível, padre, assim, porque foi um processo de conquista desse garoto que nós tínhamos na sala. E um dia eu entrei e, para aqueles que acreditam em milagre, de repente um clarão se deu na sala. E as crianças ficaram assim, e ficaram, prof, o que foi isso? E ok, eu disse, não, nós vamos voltar a conversar sobre isso, mas aquelas mãozinhas nas costinhas dele são as minhas mãos, porque a proposta é sempre assim, que eles levassem uma almofadinha, que podia ser um bichinho para a sala. Então eles se colocavam, eu colocava uma música instrumental, baixava as cortinas. Essa é uma atividade que ela costumava trabalhar com seus alunos. Eu fazia uma estimulação sanguínea nas costinhas deles. E naquele dia do clarão, daqui a pouco ele veio para mim e disse assim, prof, hoje tu vai ter um ajudante. Eu disse, mesmo? Ele, sim, eu vou ajudar você.
Amor. Olha que coisa interessante, Ai, cara. porque ele é autista. E Autista. autista tem uma certa restrição ao toque. Ao toque. Exatamente. Ao toque. E até o barulho da música. Mas a Sei. música instrumental, sempre que eu colocava no início, Acalma. aquilo acalmava ele de uma maneira. E nesse dia ele me ajuda. Então eu lembro que eu combino assim com ele. Vamos fazer assim? Você vai ser o primeiro. Eu vou fazer em você. Depois eu me assento e aí concedo para você a permissão de fazer nos colegas. Gente, que Gente, foi algo muito emocionante, mesmo. É realmente. Então, é a tradução desse momento momento. aí no Essa livro. é a história. Isso. Muito interessante. Aham. Agora, essa aqui é o volume 1 de uma coleção que ainda tem. Vai sair. Que vai seguir asinhas. O 2 já está escrito, Já só está falta escrito. publicar. Que Isso. beleza, gente. E nós temos agora, Ah, no dia 5, né, Mara? Dia 5 de maio. 5 de maio, nós estaremos lançando, não o segundo Sei. dessa coleção, mas queria ser um celular. Queria o ser um nosso quarto livro. Gente, Nós vamos lançar na Feira Internacional de Lisboa e vamos ganhar uma premiação também por esse livro ser destacado lá, lá. Que honra, Feira né? de Lá em Lisboa. E depois vai ganhar, e ainda ganha um prêmio. Não queria. Como é? Queria ser um celular. Todo mundo queria ser celular. Exatamente. Todo mundo queria ser um celular. Nossa, a gente vai falar mais. A gente vai pro intervalo agora, mas bem rápido. Enquanto a gente vai tomar café. Espero Só todo nós dois. Só nós dois. Mas que ofensa. Doutor, por que o senhor não está tomando café? O senhor não gosta? Não, eu gosto. Padre, tá Você tomando... não gosta do nosso café, então. Tomando sem açúcar? Não, pior é isso, né? Nós não queremos ficar mais agitadas. Não, vocês Dá não uma estão tomando café. Eu sempre, ó, que lá é a nossa hora do café. É lá, é verdade. Verdade, eu tava aqui Nossa, quando do você café. recebeu. Ela fica muito chateada quando vê a gente. Só eu e a Elaine tomando café, que fique anotado isso, tá bom? Olha, vamos ver aqui, gente, mais uma notícia aqui, vamos ver. Análise da obra O Mercador de Veneza, o direito na obra de Shakespeare. Olha, Doutor Fábio, o Mercador de Veneza, né? O senhor trabalha a partir do Mercador de Veneza, é isso? Exatamente, análise do direito a partir da obra de Shakespeare, O Mercador de Veneza. Gente, que interessante isso. É porque essa peça teatral, apenas para situar, ela é data do final do século XVI, 1596 aproximadamente. E ela retrata exatamente o povo veneziano, Veneza, né, na época, que era um grande centro econômico. Isso. E você tinha toda aquela mercancia que saía das Índias, da China. Por isso Veneza era muito rica, né? Exatamente. Né? Então você tinha dois portos muito importantes, que era Veneza e Gênova. Gênova, né? É isso. Então, essa obra de Shakespeare, ela retrata exatamente esse momento histórico, né? Que era uma economia muito pujante. Sei. E por conta desta economia, obviamente, circulava muito dinheiro. E a obra, ela retrata exatamente a figura de dois personagens muito específicos, né? Um de nome Antônio, que era o mercador de Veneza. E de um outro lado você tem o Shylock, que é um judeu que pratica a usura. Né? Ele emprestava dinheiro e cobrava juros excessivos. Sei. E que era um inimigo. Bancos, exatamente. Os bancos hoje não chegam nem os pés. Ali ele não chega nem os pés dos bancos hoje, né? E que ele era um inimigo mortal do Antônio, porque o Antônio ele tinha um coração muito generoso. Sei. Né? Então ele acabava emprestando dinheiro e ele não tinha essa coisa. E acontece o seguinte. O Antônio ele tem um amigo chamado Bassanio. Esse Bassanio ele era um jovem, né, que pródigo, perdeu toda a fortuna dele e ele acaba recorrendo a Antônio pedindo dinheiro, né, porque ele queria visitar a futura esposa dele chamada Pórcia. Esse é mais ou menos o contexto. O Antônio falou o seguinte: eu não tenho esse dinheiro porque todo o meu dinheiro está investido nas embarcações, mas elas voltam em 90 dias. Então vamos recorrer a Shylock, que era o inimigo mortal do próprio Antônio, que era o judeu que emprestava. O agiota ali. E era o agiota, exatamente, figura do agiota. E aí eles vão, né? E aí o
depois de uma certa discussão entre ambos, porque eles eram mesmo, né, tinham muita indisposição, indiferença um com o outro, o Shylock ele concorda, né, em emprestar 3.000 ducados, né, para o Bassanio, desde que o Antônio fosse o fiador. Fiador. Sei, olha. E aí o que acontece? Só que o Charles fala o seguinte: eu não quero cobrar juros, mas se você inadimplir o contrato, exijo de você 1 libra de carne do teu corpo. Do corpo? Do teu jovem corpo, e eu quero retirar esta libra de carne aonde melhor me aprouver. Nossa, Jesus amado. ele ia escolher. Meu Deus. Olha que drama, não, né? Pior que nós estamos tendo uma aula de Shakespeare aqui Sim. Nossa, olha que erudição do doutor. Pois é, e aí como o Antônio ele estava muito convicto de que a embarcação dele voltaria, ele pagaria tranquilamente, obviamente, o agiota, porque, de acordo com ele ganharia 3 vezes mais aquele valor. Só que por um infortúnio, essas embarcações elas não retornam, né? Por conta de uma tempestade. Exatamente, elas não retornam, e aí começa toda a trama que o Shylock quer a execução desse contrato. Né? Não houve o pagamento, fala assim: então eu quero a execução desse contrato, eu quero 1 libra da carne do teu corpo, porque eles eram inimigos mortais. E de fato isso vai para o tribunal, né? E no tribunal você tem a figura máxima, que eles chamam, que é o Doge, né? Exatamente, a figura máxima, que seria o ministro supremo. A Veneza nessa época era um reino, né? Exatamente. Era um estado independente, exatamente. Uma cidade-estado. E aí esse Doge ele sugere, obviamente, para acompanhar toda a instrução, né? Ele chama 2 jurisconsultos para que possam, de fato, né, dar a orientação, dar o caminho da aplicação da lei. Para aplicar. Que era exatamente saber se aquele contrato ele poderia ser executado na forma como foi combinado entre as partes, que aí tem um termo latino que a gente fala, que é o pacta sunt servanda dentro do direito, que é até hoje usado, né? Exatamente, né? Tem plena validade, que é o contrato firmado entre as partes, ele tem força de lei. E aí ele fala: não, eu quero a execução do contrato. Porque ele tinha, obviamente, aquele interesse de vingança. Né? E aí o Doge ele pergunta se ele não quer, né, ter misericórdia e deixar de lado isso. E ele fala que não, que ele quer exatamente a execução, ele quer tirar 1 libra, né, de carne dele que seja próxima ao coração. Meu Jesus! E aí, nesse meio caminho, todo o enredo ele passa por isso, todo mundo aguardando, né? Aí tem o jurisconsulto que ele toma a palavra e pergunta mais uma vez se ele não prefere né, gozar da misericórdia, né, perdoar, buscar um outro recurso. Tanto é que o próprio Bassanio, que pediu dinheiro emprestado, ele vai e oferece o dobro disso, porque ele conseguiu recuperar o dinheiro. Mas ele não quer, ele quer Ele não quer saber do dinheiro, e aí ele quer executar o contrato. E aí, nesse meio tempo, vem o jurisconsulto e começa a conduzir a aplicação da lei e fala o seguinte: fala, olha, tudo bem, você tem todo o direito de executar o contrato, né? Porque este contrato ele tem que, de fato, o contrato ele tem que ser seguido. Isso. E o Estado ele tem que admitir isso, porque era uma vontade entre as partes. E aí chega nesse contexto e o jurisconsulto ele começa a dizer o seguinte: tudo bem, você pode executar o contrato, só que a cláusula contratual não admite que se caia ou que se retire 1 gota de sangue olha aí. do corpo do Antônio. Como é que faz daí? Como que seria o fiador, e que também não possa ser nem 10% menos, nem 10% mais, porque se você retirar aquilo que não está contratado, você está correndo um risco. Ele disse 1 libra. Uma libra é 1 libra. Exatamente, ou seja, exatamente. Não tem como. Não tem como. Não tem como.
Ele teria que ter uma precisão. Teria que ter uma precisão. Aí, obviamente, que esse Shylock é colocado numa sinuca de bico, vamos colocar assim, e ele não tem por onde escapar. E ele fala, então, tudo bem, eu não quero mais saber disso, eu quero o dinheiro que foi oferecido anteriormente, de 6.000 ducados. Só que o jurisconsulto falou o seguinte, que ele já não poderia mais voltar atrás, né, da decisão que ele havia tomado anteriormente. Foi perguntado para ele, você quer levar adiante, né? Exatamente, porque ele queria, né? Estava tomado pela vingança. E tem uma outra coisa. Tudo levava a crer, né, que ele estava atentando contra a vida de um cristão. E o fato de atentar a vida, né, de alguém o submeteria a duas circunstâncias. Ele poderia ser condenado com a perda de todos os bens dele, todo o dinheiro, toda a fortuna dele, iria para o Estado, ou iria para o caso, o Antônio, que seria o fiador. Perderia tudo. E perderia tudo. Mas isso é muito interessante, porque você analisa o direito a partir do mercador de Veneza. Porque aí você tem a análise do contrato. Se esse contrato ele tem valor ou não tem valor. Muito interessante. Né? E a partir daí, claro que a gente pode depois continuar, porque é uma obra muito gostosa de se trabalhar, porque imagina, pode ser trabalhado a questão da psicologia naquela ocasião, como é que era a educação naquela ocasião, a questão da economia, né? Então é uma obra assim extremamente rica. Gente, impressionante. E que pode trazer uma série de visões. Como você toma, a ótica que você toma do Mercador de Veneza é impressionante. Porque, já é verdade, eu conhecia mais ou menos, nunca tinha passado pela minha cabeça que podia servir, né, de repente, como uma aula de direito, né? Uma aula de direito. Uma aula de direito. Porque a partir daí a gente consegue trabalhar a questão do contrato, né? Que é essa vontade entre as partes para firmar um acordo, se o acordo ele é abusivo, se não é abusivo, se ele pode ser cumprido, não pode ser cumprido. Então, a partir daí, a gente tem toda uma riqueza de detalhes que podemos trabalhar. Você viu que a perspicácia do advogado lá falou assim, tudo bem, tem que ser cumprido, mas isso é coisa de advogado. Coisa de advogado. Tem que ficar amigo, padre. Que a gente não sabe de onde... Vamos ver aqui, ó. A importância dos livros para crianças e adultos. Agora vocês vão ter que falar, porque eu achei muito interessante como que vocês abordam não só a criança, mas quem está ao entorno da criança, quem está em torno ali. Né? E livro, vocês vão participar de uma feira, a feira de Lisboa. É impressionante, só rapidinho, eu fiquei muito impressionado, estive na última Bienal aqui em São Paulo, fiquei impressionado de ver o quanto tinha de jovens e crianças. Eu fiquei impressionado. Né? Eu achei uma coisa assim... Foi muita surpresa minha. Eu pensei que eu ia chegar lá e ia ver um monte de gente que gosta. Mas crianças, assim, lotando. Eu não sei se vocês estiveram na Bienal aqui, mas impressionante. Parece que há, nesse momento, uma volta para os livros também, né? Sim. Na realidade, assim, ó, nós temos uma preocupação muito grande em levar às crianças também inteligência emocional, inteligência financeira, todas as desenvolvimento pessoal. Eu particularmente criei junto à escola que eu trabalho o Clube de Leitura e Desenvolvimento Pessoal. Olha, por quê? Não só leitura. Não, é um passo além da leitura. Exatamente, porque as crianças, falando sobre a importância da leitura, a leitura que abre a mente das pessoas, né? E por que não começar desde a infância, isso mesmo, desde a tenra idade? Porque não sabem lidar com os seus problemas, suas emoções, crescem adultos que não sabem lidar com o dinheiro, enfim. Então, este projeto, nós vamos trabalhar com as crianças todas as áreas ali importantes para que tenham um desenvolvimento. É interessante isso. Eu queria que você falasse mesmo da questão do livro, porque é o seguinte, porque hoje a gente fala assim, o pessoal não lê e tal. Não, mas lê sim, lê no celular. É diferente. a mesma coisa. Diferente. Agora, uma coisa importante... Oi, pode falar. Uma coisa importante, o livro físico depende de um adulto ler para a criança. Ele precisa participar. O celular, você terceiriza a criança.
Então, é muito importante incluir o livro físico, para aquela criança sentir o cheiro do papel, manusear. Com a presença do adulto. Se tem a impressão de que o livro faz esse movimento de aproximação, Exato. né? Sei. De aproximação. Então é tão bonito ver o pai e a mãe sentando e dizendo: eu vou te contar uma história. Eu me lembro que fazia assim para os meus filhos: hoje é só até aqui, amanhã a gente continua, entendeu? Então assim fazia aquele suspense, e isso a gente precisa resgatar. E o padre até estava falando, né? Nós viemos na Bienal do Rio ano passado. Sim. E nós ficamos retrasados. Esse ano foi no São Paulo. Ano passado foi em São Paulo. E nós ficamos encantados, assim, encantados com as crianças na banca. Nós até fizemos um momento de contação de história numa banca, com fantoche e tudo. Gente, as crianças a mil, as crianças querendo descobrir. Então eu penso que o livro vem para mexer, sim, com as crianças. Mas eu gosto de uma máxima, assim, que Deus nos dá filhos com a oportunidade de que sejamos adultos, seres humanos melhores. É verdade. E quando a gente vê esse encantamento das crianças, isso suscita nos adultos o desejo de também ir lá e participar da leitura. Agora, vocês são educadoras. Eu gosto muito de ler. Eu tenho um hábito na minha vida que eu não consigo ficar sem estar lendo um livro. Tenho que estar lendo sempre um livro. Né? Isso eu trouxe da escola. E eu lembro, eu aprendi a gostar de livro, uma coleção que tinha no meu tempo, chamava Para Gostar de Ler. Que era eu gostava muito dessa coleção também. Muito interessante, né? Nós estamos falando da nossa idade, então... Não. Eu gostava de ler. Depois tinha a coleção, a editora Ática tinha, a Vagalume, aquela coisa toda. E é muito interessante. Eu aprendi a ler, gostar de ler, justamente lendo. E isso virou um hábito na minha vida que eu não consigo ficar sem ter uma leitura para ser feita. A escola ela tem essa coisa de estimular hoje, de estimular, porque eu tenho muito medo dessa escola que fica só... Algumas escolas depende muito do profissional que está por trás deste setor. Eu, por exemplo, ano passado, nós tivemos na escola que eu trabalho, a rede pública, vem o pessoal da saúde vacinar as crianças. Sei. E a biblioteca que eu trabalho, da Escola Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Viamão, que fica a 20 quilômetros... Viamão é grande Porto Alegre, 20 quilômetros de Porto Alegre. Nossa escola ali, nós temos uma demanda bem grande de leitores. Então, a enfermeira que estava aplicando as vacinas, ela ficou encantada, porque era um entra e sai de alunos, e eu faço também a hora do conto com as crianças. Então, assim, depois ela mandou um áudio. Chamou a atenção dela. Ela disse: eu fico sempre em bibliotecas. E claro que as crianças entram, retiram livros, porque isso acontece em todas as escolas. Mas na escola que você trabalha, o fluxo é muito grande. Então, isso vai de nós adultos, nós pais, que temos o educador tem que fazer temos isso. Essa missão, porque se nós não lemos, se nós não formos bons leitores, as crianças, elas é pelo modelo, é pelo exemplo que elas adquirem os hábitos. E se nós não fizermos, quem fará? Exatamente. Olha, vou te dizer, rapidinho, e depois quando eu entrei no seminário, entrei em Santa Catarina, o meu primeiro reitor era o Wilson, o padre Wilson. Hoje ele é arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Yank. E ele dava pra gente, para cada um no seminário, ele falava assim: você tem que ler esse livro esse mês. Então ele mandava ler o livro e depois a gente tinha que conversar com ele sobre o livro. Então ele escolhia o livro pra gente. Eu achava fantástico. Ele falou: você vai ler esse, você vai ler esse, você vai ler esse. E depois a gente tinha que ir lá conversar com ele sobre o livro. Isso foi muito bom, muito bom. Justamente.
Então, ele dava livros difíceis, complexos e tal, para a gente ler e depois discutir com ele. E às vezes, se a gente discutisse mais ou menos, ele ajudava a gente a entender. Muito interessante. Perfeito. Dom Wilson Yankee, que é o arcebispo de Florianópolis, foi o padre Vilcinho. Vamos lá. As relações contratuais com a reforma do Código Civil. O doutor Fábio sabe de contrato, né? O Código Civil reformado teve alguma mudança na questão? Não, sim, sem dúvida, né? Mas assim, o direito ele sempre vem evoluindo, né? É uma ciência que evolui muito, sempre, né? Sempre. Então, essa nova proposta de código, tem um projeto de lei, né? Que recebe o número 4, 2025. Ela está tramitando, mas ela tem propostas de atualizações, né? De atualização do Código Civil, em todas as áreas. E a área obrigacional, que é essa área dos contratos, ela também acaba, né, seguindo essa mesma métrica. Mas uma coisa que é muito importante, já desde sempre, o que permanece é a ideia do ato volitivo, ato de vontade mesmo, né, da autonomia contratual, que nós temos autonomia para poder contratar, a liberdade contratual, e também a vontade. Essa é a base principiológica de qualquer contrato. Isso é volitivo, à vontade. Então, duas partes se entendendo fazem um contrato que precisa ser firmado, documentado, ou pode ser um contrato que a gente baseia somente na conversa? Hoje em dia, então, você tem as duas formas de contrato, né? Tanto essa expressa verbalmente quanto a expressa por escrito. As duas têm valor. Né? Não existe nenhum tipo de contrapartida negativa em relação a um contrato firmado verbalmente. A questão é que se houver alguma discussão em torno dele e tiver que levar isso para o judiciário... Então, comprovar. Fica comprometido. Exatamente, você vai ter que ter provas que justifiquem isso. Até um contrato de locação pode ser verbal. Doutor, hoje a gente costuma muito usar o celular para discutir, até mesmo, de repente... Poderia ser uma conversa de celular, WhatsApp, poderia ser usado como prova de que nós temos um contrato? Sim, sim. Hoje em dia isso está sendo bem entendido aí pelos nossos tribunais, não tem nenhum tipo de problema em relação a você adotar, né, porque considera isso como uma base contratual. Sei. É uma régua de negociação. Sei. Então você pode sim utilizar isso como uma prova, obviamente, em juízo. É claro que você tem que entender que a parte contrária pode negar. Ah, tá. Ela pode negar, porque você sempre tem os dois lados da moeda, como na nossa história aqui do Shylock, né? do mercador de Veneza. Agora, só um detalhe interessante, voltando àquela história, porque a questão do fiador lá, que era o Antônio Fiador, observe que a garantia foi dada, né? O cara exigiu a garantia do corpo da pessoa. Isso. Não uma garantia patrimonial. Porque antigamente... Né, poderia? Poderia? Isso daí vigorou, para falar a verdade, na antiga Roma era muito comum esse tipo de garantia que você entregava o próprio corpo como forma de punição. Eu quero a sua orelha. Inadimplemento. Exatamente. Por isso que algumas culturas você tem corta as mãos, decepa. No Brasil. E na antiguidade também o fato até da sua liberdade, porque muitas pessoas se tornavam escravas por não pagar, não conseguir pagar uma dívida, né? Exatamente. Então exatamente isso. Aqui no Brasil, né, durante a vinda dos portugueses para cá, durante o período nós tínhamos as ordenações filipinas, né, manuelinas, que era possível você aplicar punições desta forma. Coisa interessante, olha. O diretor está deixando nós doidos aqui. Vamos ver mais um aqui, ó. Acumuladores... Ai, gente, esse negócio. O que é a síndrome de quem vive cercado por objetos inúteis? Gente, esse negócio sempre me causa... Eu sei que a gente tem que ter respeito porque é uma doença. Mas sempre me causa um mal-estar muito grande. Muito grande. E Elaine, como que faz para lidar com isso? Não tem como não causar esse mal-estar, porque não são só objetos acumulados, por exemplo, livros, objetos limpos. Normalmente é resto de comida, sujeira, tudo ali misturado. Mas, Elaine, tem uma coisa assim, a gente está vendo o absurdo ali, para ter uma imagem do absurdo. Mas
existe sutilmente pessoas que de repente não faz esse monte, mas podem estar começando. Isso. Assim, É o começo. Guarda isso, guarda aquilo. É o começo para se transformar nisso depois. Tem que ter cuidado, a pessoa Tem que ter cuidado, ter cuidado. Todo excesso esconde uma falta. Então é muito importante entender o que está faltando aqui dentro que eu estou buscando lá fora. Então, os acumuladores é um transtorno, não tem cura, não adianta querer conscientizar a pessoa, uma pessoa leiga, precisa, não adianta. Olha, para que você está guardando? Não adianta, porque isso pode instalar depois de uma perda muito expressiva, uma depressão não resolvida, uma ansiedade. Então, ela tem muito medo de se desfazer daquilo, é como se ela estivesse se desfazendo dela mesma. Por exemplo, a pessoa tem que ter cuidado, acho que, olha, você dá isso, eu não vou dar. Não. Você tem tanto, você tem 10, por que você não dá, né? O medo da falta, o medo da escassez. Então, a gente pode chamar como uma comorbidade. Comorbidade é uma outra doença instalada junto com a principal. Então, pode ter a depressão com uma ansiedade, a depressão com os acumuladores. Agora, esse ponto que o senhor falou é importantíssimo, o começo. Tem que ter atenção. Tem que pegar a família o começo. também tem que perceber. Exatamente, porque não é um colecionador, percebe? Não é uma coisa que a pessoa gosta, é muito diferente de colecionador. Colecionador não tem. A pessoa sofre com isso. Exatamente, ela vive no meio da sujeira. Tem casas que a pessoa não consegue entrar. Está tudo preso, tudo muito sujo e no meio da sujeira. Agora, é um transtorno mental, a pessoa precisa de ajuda. Às vezes um psicólogo resolve, às vezes precisa de um psiquiatra junto também, mas é identificar desde o começo. Sempre quando a conversa fica boa, o Rodolfo tem que acabar com o programa. Olha, gente, eu queria agradecer você. Obrigado. Nossa, não, olha, vou te falar uma coisa, de verdade, tô falando do fundo do meu coração. Tem que voltar, porque... Olha, Esse é seu. Autografado já. Tá autografado? Já. Deixa eu ver. As duas desse Depois mesmo. nós passamos de vocês. Muito obrigado. Olha, vocês têm que voltar. O doutor Fábio ainda ficou devendo pra gente, porque o pessoal tá tudo perguntando aqui o que aconteceu na história do marcador. Vocês leiam? Dizem que uma boa história é essa, né? Que Deixa com gostinho de quero mais. Deixa um quero mais, naquele gostinho de quero mais. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero vocês vão seguir o doutor Fábio no LinkedIn, Fábio Augusto Generoso, e também no Instagram, isso é muito, no Instagram, pode começar a seguir lá. Fagneroso. Fagneroso. Bonito seu nome, generoso. Eu queria chamar. Muito obrigado aqui, Elaine Santos, a nossa psicóloga, que se alguém quiser entrar em contato, até ela atende online. E o livro aqui, esse livro é demais. Tudo que te aperta não é seu número, é maravilhoso. Nossa, muito interessante, muito bom. O link está na bio do Instagram, Elaine Santos. @Elaine Santos Psicóloga. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Helenise. Obrigado, mas obrigado mesmo, viu? Vocês vai seguir a Helenise no Instagram, Terapeuta Helenise, @Terapeuta Helenise. E Eliane, aqui para ver os livros, lá no Instagram vocês têm... Tem no link. Tem o livro todo. O site da Eliane é elianebraf.com, Elianebraf com 2 F's. E também no Instagram, Eliane Braf. Tudo junto, né? Obrigado, viu? Obrigada. A gente termina hoje. Não teve música, a gente está nesse momento lembrando do Papa. Fiquemos em oração, lembrando aí desse momento importante que a igreja passa nesse momento. Uma boa tarde para vocês. Fica com Deus. Deus abençoe. Geralmente...